Olá, Redditores! Sejam bem-vindos ao Confissões do Reddit. E hoje duas confissões que vão dar o que falar. Assista até o final do vídeo e deixe o seu comentário abaixo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização, ok? Obrigado pelo apoio ao nosso projeto e sem mais vamos às confissões de hoje. Se gostar desse vídeo deixe o seu like, compartilhe este vídeo. Vamos lá! Confissão 1. Drama de relacionamento aberto. Não sei como terminar com minha namorada. Concluído. Eu tenho 22 anos, não sei como terminar com minha namorada de 23. Estamos juntos há 3 anos, até alugamos um apartamento juntos, nosso relacionamento era muito bom, eu fui o primeiro de tudo dela, o primeiro namorado, a primeira experiência, o primeiro em tudo, mas ela não era minha desde que tive um par de parceiros anteriores antes dela. No começo ela disse que não importa, que está feliz por estar comigo, e isso é tudo que importa, éramos felizes juntos, mas no início do 3º ano de relacionamento ela começou a ficar ressentida comigo por estar com mais parceiros do que ela, tudo isso explodiu quando ela quis abrir o relacionamento. Ela disse que nós dois poderíamos explorar melhor nossas opções assim sem terminar o relacionamento. No começo fiquei muito chateado com isso, mas não queria terminar o relacionamento por isso, então aceitei. Ela começou a namorar alguém que conheceu no Tinder uma semana depois e é tudo que sei, não perguntei para qualquer informação sobre os encontros dela, não sei com quantos ela está dormindo ou se ela só está com um além de mim. Nos primeiros meses rejeitei a ideia de namorar outra pessoa, mas acabei procurando um encontro também, foi quando conheci essa garota, ela tem 25 anos e é uma pessoa que não queria nada sério também, mas também queria ter companhia. Começamos a namorar e eu gostei muito dessa garota, temos tanto em comum, nós dois amamos os mesmos mangás, os mesmos animes, os mesmos quadrinhos, até as mesmas músicas, sabendo que a banda favorita dela era Rhapsody of Fire assim como eu foi como uma bala no meu coração, da maneira certa, é claro. Começamos a namorar cada vez mais, até o Sechu ficou melhor. Bom, como posso dizer, minha namorada é uma pessoa que na intimidade não conversa muito, ela é mais de gemidos baixinhos, uns gemidos e risadinhas e só. Essa garota realmente me diz que estou bem, mexe mais, fala sujeira durante a intimidade e bem me faz sentir muito desejado. Bom, o que acontece é que no início do ano minha namorada estava me dando mais atenção, ela chega mais cedo em casa, ela me pergunta como foi meu dia, ela me liga durante o dia, ela até começou a preparar minha comida favorita de novo, levando todo o tempo que ela precisava. Agora estou me sentindo muito confuso, suponho que ela só esteja fazendo isso já que o dia 14 está próximo, e também eu a amo, sim. É só. Com meu novo encontro eu tenho algo que eu fiz e não sinto com minha namorada, nem com meus ex antes dela. Conversei com ela se poderíamos começar um relacionamento se eu terminasse com minha namorada e ela disse que tudo bem, ela adoraria, mas ao mesmo tempo eu amo minha namorada, ou não sei mais se isso é amor em primeiro lugar ou é só estou acostumada com a companhia dela. O que posso fazer? Devo terminar com ela? Uma das regras do relacionamento aberto é que não podemos ter sentimentos pelos nossos amantes, e sei que estou quebrando isso, e de longe, e isso também me faz sentir mal. Comentários. Comentário de Revolucionário Normal 72. Acabou quando o relacionamento foi aberto. Medo de perder nunca é uma boa desculpa para iniciar um relacionamento. Você já sente algo por outra pessoa, então vá direto ao ponto e diga a ela que acabou. Comentário de Detrito_AMCW. Apostei dólares em donuts que ela tinha outra pessoa alinhada quando sugeriu iniciar o relacionamento. Ela simplesmente não queria trapacear. Assim que ele concordou, garanto que ela seria criticada em uma semana. Mesmo que ele não esteja falando sobre a nova garota, sua atual namorada está percebendo a mudança em seu comportamento e, com uma cara de surpresa de Pikachu, está tentando arrancá-lo de volta. Aposto que dentro de um mês ela sugerirá encerrar o relacionamento novamente. Essas coisas raramente funcionam quando um dos parceiros decide iniciar um relacionamento e trabalha para convencer o outro a concordar. Alguém tende a se machucar. Estar aberto desde o início com ambas as partes de acordo tende a funcionar com mais frequência. O cara precisa terminar o relacionamento e seguir em frente. Ambos são jovens e ela ficará bem e encontrará alguém mais compatível com ela, assim como o OP fez. Atualização, 3 dias depois. Bom, essa vai ser uma atualização bem curta, são quase 6 da manhã aqui e por algum motivo não quero dormir. Na sexta conversei com minha namorada, ou bem, ex-namorada, sobre a situação do nosso relacionamento. Como muitos comentários e DM falaram, ela queria um relacionamento aberto porque estava insegura em relação à contagem de corpos. Em suas próprias palavras, ela disse ela só tinha 2 saídas, só para igualar as coisas entre nós, e como estamos empatados, agora podemos encerrar o relacionamento se eu quiser. Não vou mentir, me contive para não rir por essa explicação,
Preferia na verdade que ela quisesse trair ao invés de algo desse nível de estupidez. Depois que me acalmei eu disse a ela que isso acabou entre nós, que foi uma boa experiência e graças a ela percebi que não gosto de poligamia. Ela disse que poderíamos trabalhar nisso juntos, que sou o primeiro namorado dela e ela não queria perder, e que ainda tenho que dividir o apartamento até março pelo menos. Nosso contrato de locação é renovado a cada 3 meses. Já pensei nisso. Falei para ela que vou pagar metade do aluguel de fevereiro e vou dar para ela agora os 70% do aluguel de março, e ela ainda vai morar aqui, que estou me mudando com meus pais. Ela ficou chateada com isso, me disse que vou embora mesmo quando ela já queria encerrar o relacionamento e estava me dando mais atenção, que o que ela fez foi ter mais experiência na cama e que eu deveria notar a mudança nela, desempenho, durante a intimidade. Eu disse a ela que não se trata de performance nem nada do tipo, que se ela quisesse provar coisas novas poderíamos ter feito isso juntas. Por algum motivo ela me perguntou novamente se eu realmente não percebi que ela melhorou. Eu disse a ela a verdade, que eu não consigo ver a diferença já que minha outra parceira estava bem melhor, então ela me deu um tapa e disse que eu poderia ir embora. Peguei as coisas mais importantes na mochila e fui para a casa dos meus pais, aí fiquei, sabe, um pouco triste. Fiquei triste quase toda a manhã de sábado. Fui visitar uma amiga, uma das minhas melhores amigas, na verdade. Conversamos e passamos muitas horas conversando sobre isso. Eu contei tudo a ela e ela me disse virgens são o pior tipo de parceiro para quem tem experiência. Ela me disse que é quase a mesma coisa com meninos que tiveram sua primeira experiência com alguém que tem experiência. Aí ela me perguntou sobre minha outra companheira. Eu disse que tinha planos com ela para os sábados à noite. E então disse que depois fui ao apartamento dela. Ela mora sozinha. Conversei com ela. Para quem perguntou, sim, ela sabia. Eu estava em um relacionamento aberto, era alguém com quem ela estava passando tempo já que ela também não queria algo muito sério antes. Eu disse a ela que terminei com minha namorada, que posso ser egoísta em pedir para ela começar algo e eu entenderia se ela não quisesse. Ela disse que poderíamos ser alguma coisa, mas ir com calma. Então ela me abraçou e chorei um pouco. Ela me disse que estava feliz por eu ter terminado com minha namorada, que ela estava planejando terminar comigo já que estava triste por saber que eu estava namorando ao mesmo tempo comigo e com ela. Essa foi uma informação nova para mim, eu não sabia que estava machucando ela. Pedi desculpas e contei a ela e essas coisas de relacionamento aberto também não funcionaram para mim e que eu sentia muito por estar machucando ela. Nos tornamos exclusivos a partir de agora. Ela me disse que se algum dia eu perguntar sobre abrir o relacionamento ela vai terminar comigo instantaneamente. Eu disse a ela que entendi e o mesmo vale para ela. Então rimos e eu a abracei até ela dormir. Agora estou no apartamento dela. Apesar de ter sido um dia muito longo e de estar exausto, não consigo dormir. Sei que as coisas ainda não estão totalmente resolvidas, mas suponho que seja um novo começo. Estou feliz que ela me aceitou. E estou feliz que as coisas não tenham piorado com minha ex. Eu diria que estou decepcionado com ela, mas pensar nisso não vai mudar nada. Só estou feliz por ter conhecido essa nova garota e eu poderia começar algo com ela. Comentários. Contente Noise 7718 comentou. Final feliz para todos, incluindo seu ex, que esperançosamente aprenderá a não consertar o que não está quebrado. Boa sorte em seu novo relacionamento. Comentário de ZJM555. Ela não estava tentando consertar nada, ela estava tentando pegar seu bolo e comê-lo também. Na minha experiência, pessoas tão egoístas não aprendem facilmente as lições certas. Confissão 2. Minha esposa me traiu e agora quer ter um relacionamento aberto com ele e ficar comigo. Estou me desculpando agora pela extensão disso. Primeiro um pouco de história. Minha esposa e eu nos conhecemos há 7 anos. Tivemos altos e baixos como qualquer casal, mas foi uma grande viagem de montanha-russa. Em 2010, nós dois com 23 anos, me formei na faculdade, consegui um ótimo emprego, nos casamos e até compramos uma casa. No ano seguinte tivemos nosso primeiro filho, nossa filha. Ela trouxe tanta alegria e felicidade para nossas vidas e nunca estivemos melhores. Isso até termos nosso segundo filho, nosso menino no ano passado, ele fará 1 ano em cerca de 1 mês. Nossa vida, nossa família parecia completa e estávamos muito felizes. Flashback de meados de abril, quando comecei a notar que minha esposa estava agindo de forma estranha. Aparentemente, ela fica no telefone muito mais do que o normal, sendo semi-secreta sobre isso, ficando acordada até mais tarde do que o normal. Por algumas semanas eu realmente não penso muito nisso, até que percebo que enquanto ela está digitando no telefone. Digitando muito. Início de maio e ainda está acontecendo. Eu perguntei repetidamente a ela o que ela está fazendo, ela dá de ombros e não diz nada, mas é ainda mais protetora com seu telefone. Temendo o pior,
Procuro nosso endereço de e-mail e nas mensagens excluídas encontro algo relacionado a uma conta que minha esposa tem em ashleymadison.com. Meu coração afunda. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Eu tento fazer login na conta dela, também fomos abertos sobre senhas e ela realmente só usa 3 diferentes, então em pouco tempo estou logado. Vejo algumas dezenas de mensagens entre ela e outros caras. Vejo que no perfil dela diz que ela está procurando alguém para compensar sua falta de diversão no quarto. À medida que olho mais as mensagens, vejo que ela realmente não está falando muito com nenhuma dessas pessoas. Talvez uma ou duas mensagens de ida e volta e pronto. Acho que estou adiantado o suficiente para que, em vez de confrontá-la sobre isso, vou apenas intensificar as coisas no quarto. Devo observar que também foi 2 dias antes do Dia das Mães que encontrei a conta dela e tínhamos muitas coisas de família planejadas, então não queria impactar isso. Nossa vida sexual diminuiu depois que tivemos nosso segundo filho. Da pura exaustão à falta de intimidade nos distanciamos emocional e fisicamente neste último ano. Já havíamos conversado sobre isso antes, como nos sentíamos mais como companheiros de quarto do que parceiros, mas não fizemos muito a respeito. Fazíamos sexo uma vez a cada poucas semanas, quando as coisas se alinhavam, mas não estávamos fazendo muito esforço. Então, nas semanas seguintes, nossa vida sexual foi ótima. Nós dois parecíamos estar fazendo um esforço mais consciente e as coisas estavam começando a melhorar. Mas durante todo esse tempo ela ainda está falando com alguém em seu telefone, posso dizer, mas todos os esforços para fazê-la falar comigo sobre isso são negados e ignorados. Venha para 23 de maio. Estou de folga no trabalho, ela é dona de casa, mais ou menos uma semana antes ela mencionou que iria almoçar com uma amiga dela que conheço através dela, mas de quem não sou próximo. À medida que a manhã avança e ela se prepara para partir, por volta das 11h30 da manhã, meu cérebro começa a juntar algumas coisas. Poucos dias antes, ela comprou um sutiã novo, que ela precisava, e uma calcinha. Naquela manhã, quando tentei iniciar o sexu, ela não quis pela primeira vez em muito tempo, e durante meu avanço notei que ela se limpou lá embaixo, o que não é inédito para ela, apenas meio raro. Chega a hora dela ir embora e eu não digo uma palavra. Não sei se eu estava com tanto medo do que poderia estar acontecendo que me fiz pensar que estava tudo bem e a deixei ir, não sei. Por volta do meio-dia, enquanto estou alimentando as crianças e examinando nossas finanças do mês, percebo que ela ainda não comprou o almoço, embora definitivamente já devesse ter comprado. Neste momento eu sei que algo está acontecendo porque a menos que fosse um membro da família ela não aceitaria isso, do jeito que ela é. Mando uma mensagem para ela contando como estão as crianças e perguntando como ela está, mas não obtenho resposta. Então eu entro novamente em sua conta Ashley Madison só para ver se há algo novo. Ainda não há nada há semanas de ninguém. Então percebo que o endereço de e-mail listado na conta dela não é mais nosso, é um que eu nunca vi. Tento fazer login e depois de algum tempo, cerca de 1 hora, entro, e há muitos e-mails entre ela e alguns caras, mas principalmente com apenas um. Então vejo um chat piscando no canto e clico nele e diz hotel tal e tal quarto 206, me avise quando estiver aqui. Congelo com uma mistura de raiva e tristeza. Eu volto um pouco e vejo que eles conversam regularmente todos os dias há 1 mês e meio e até conversam por telefone por várias horas depois que vou para a cama. Já são quase 2 da tarde, então presumo o pior e que tudo que temia já aconteceu. Eu mando uma mensagem para ela dizendo eu sabia disso, e espere ela chegar em casa. Arrumo uma mala e ligo para um amigo que me deixa passar a noite com ele. Ela chega em casa e nega antes de finalmente ceder ao que eu já sabia. Ela me diz que se isso significa alguma coisa, nada aconteceu, que quando ela chegou lá ela não poderia continuar com isso e tudo que eles conversaram. Estou com uma raiva tão furiosa que não acredito em uma palavra do que ela está dizendo. Digo a ela que estou saindo um pouco porque simplesmente não suporto ficar perto dela. Ela acaba me convencendo a ficar pelo menos até as crianças dormirem, para não sair na frente delas. Concordo com relutância e acabo nunca mais saindo naquela noite. O que nos leva aos dias atuais. Durante a última semana e meia, conversamos muito, de uma maneira adulta bastante calma e coletiva.
Ela explicou que quando entrou no site foi por falta de intimidade nossa. Ela estava vendo que estava lá fora, mas nem sabia se poderia ir agir a respeito. Então ela o conheceu e eles tiveram uma conexão que ela nunca esperava. Ele também é um homem casado, devo observar que é 7 anos mais velho que nós. Ela sempre teve uma quedinha por homens mais velhos. No início de nosso relacionamento, ela continuou a conversar com seu parceiro anterior, que era um homem mais velho há bastante tempo. Algum tempo antes de eu descobrir, mas superamos isso, infeliz em seu próprio relacionamento. Uma quase completa falta de sexo ou intimidade, mas o amor pela esposa, pela família e pelos 2 filhos o levou a fazer o que estava fazendo. Nenhum deles esperava encontrar o que encontraram, mas agora estão na posição de que realmente gostam um do outro, no limite do amor. O argumento básico de minha esposa durante a última semana é que ela quer nós 2 em sua vida e não consegue ver as coisas de outra maneira. Ela disse que suas opiniões sobre o casamento evoluíram nos últimos meses e ela não vê nada de errado em gostar de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Eu não a odeio por se sentir assim. E embora eu possa entender como isso pode ter acontecido, simplesmente não sinto o mesmo que ela. Não sou uma pessoa religiosa, mas sinto que a santidade do casamento é algo sagrado. Nenhum de nós quer o divórcio e ainda nos amamos muito. Mas ela está determinada em seus caminhos e no que ela quer e eu nos meus. Na semana passada falei sobre compromisso. Como conversar com ele quando não estou por perto e definir algumas regras básicas para essa situação. Tentei ficar bem com a conversa deles na semana passada, mas é como colocar sal em uma ferida. Como posso concordar e quase encorajá-la a ficar com outro homem com quem ela me traiu? Parte de mim sente que estar bem com isso seria negar o fato de que ela traiu e que ela está basicamente escapando impune. Depois de uma semana conversando, nós 2 ficamos frustrados. Continuamos andando em círculos e não chegamos a lugar nenhum. Uma coisa que realmente está me afetando é que não tenho ninguém com quem conversar sobre isso. Ela obviamente o tem e foi direta comigo e me disse que eles conversaram sobre tudo o que eu e ela conversamos. Todos os meus amigos mais próximos também são dela, então nenhum de nós quer que eu os envolva. Sugere que procuremos aconselhamento matrimonial, o que ela é fortemente contra. Ela tem medo de que o terapeuta imediatamente fique do meu lado e a faça se sentir uma pessoa má, e acho que ela pode estar finalmente se acostumando um pouco com isso. Eu adoraria receber alguma opinião, conselho ou apenas uma discussão geral sobre minha situação, já que acabei de conversar sobre isso nas últimas semanas. Além de ser um cenário tão complicado, tenho certeza de que perdi alguns detalhes aqui e ali, então fique à vontade para fazer perguntas. Resumo. Minha esposa me traiu porque nossa vida sexual estava em ruínas, encontrou um apego emocional e sexual que ela não procurava e quer que eu fique bem com ela perseguindo isso, embora eu seja fortemente contra isso. E por hoje é só, reditores, e obrigado! Se inscreva nesse canal, curta e compartilhe este vídeo. Nos cards mostrados na tela assista a mais vídeos eletrizantes do nosso canal. Vamos lá! Clique na tela.